Olá, você que acompanha o dia a dia do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul. Falamos diretamente da colônia de férias, mas ninguém veio aqui para descansar não, muito pelo contrário. Toda a diretoria reunida para discutir estratégias para assegurar conquistas. Essa é a temática do seminário que ocorre no final de semana, dias 12 e 13 de setembro. E ao meu lado, o presidente do sindicato, Aparecido Inácio da Silva Sidão, para atualizar essas informações e fazer um balanço deste primeiro dia do sindicato. Sidão, obrigado pela entrevista, tudo bem? Tudo, obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com os ouvintes da Rádio Metalúrgica e os telespectadores aí também da web e da televisão dos metalúrgicos. E para nós sempre é uma satisfação poder ter esse momento realmente de encontro, de troca de ideias, trazendo pessoas aí com a experiência ao longo do movimento sindical e mostrando realmente tudo o que poderá ocorrer no Brasil. Não que tenha alternativa, mas que tenha condições de trocar ideias e mostrar os fatores determinantes para que a gente possa encontrar caminho para discutir os processos avantes. Nós tivemos hoje aqui a oportunidade de estar conosco aqui o professor Edgar Nóbrega, essa pessoa que realmente tem contribuído muito com o movimento sindical no que diz respeito a todas essas novidades, todas as incrementações à vida no país, e para isso eu tive muita consideração com o Edgar de trazê-lo para mostrar para a nossa diretoria aqui esses momentos difíceis que nós estamos vivendo no país. E tem sempre a sua contribuição e tenho certeza absoluta que será muito útil para a diretoria do sindicato levar em consideração todas as palavras e a todos os assuntos que foram discutidos aqui e colocados por ele. E o seminário deixou muito claro, né, Sidão? Não tem como discutir a conjuntura, a realidade do Brasil, sem falar especialmente da política e da economia atreladas, né? Não resta dúvida. Até brinquei com o professor Edgar que em outras situações nós estaríamos aqui discutindo lutas, conquistas, reivindicações, e hoje nós estamos aqui pacífico, discutindo alternativa para assegurar a conquista. Já é bastante positivo, nós garantimos as conquistas que nós temos. Então isso é importante, essa troca de ideia e troca de experiência. E oportunidade também de compartilhar com os trabalhadores e ter um engajamento e envolvimento cada vez maior para discutir esse momento, né, Sidão? Claro, objetivamente. O objetivo é esse, o objetivo é buscar alternativa, discutir, clarear, porque às vezes os diretores e todo mundo não pensam conjuntamente da mesma coisa. E seria hipocrisia também você dizer que todo mundo tem o mesmo pensamento, mas procurar concatenar as ideias para fazer o melhor possível dentro do próprio sindicato. Agora temos aqui a oportunidade para brindar você, internauta, com a fala do ex-vereador, professor Edgar Nóbrega, que realmente deu uma aula aqui aos trabalhadores, aos membros da diretoria, falando da conjuntura, ele que é economista e conhece muito da política também. Edgar, obrigado pela entrevista, tudo bem? Obrigado, Leandro, e é um prazer a gente poder falar, compartilhar com os trabalhadores e com a sociedade esse momento importante aqui da diretoria dos metalúrgicos de São Caetano, que tem aí o Sidão à frente, para mim é uma alegria. Bom, Edgar, foram momentos aqui importantíssimos. O Edgar fez um resgate da conjuntura econômica, um resgate da conjuntura política, mas uma avaliação mais breve, mais simples possível. O que é possível destacar hoje? A preocupação principal, Edgar, tem que ser com a política, tem que ser com a economia, ou como é possível, paralelamente, esses dois temas ganharem força no país? Leandro, as coisas andam muito juntas. O problema da política, a falta de confiança na política é que contaminou e contagiou a economia. Então, certamente, uma parte da paralisia do Brasil hoje tem muito a ver com a política. Então, ou se resgata a credibilidade, ou se resgata a confiança, ou dificilmente a gente vai colocar a roda da economia para girar novamente. Certamente, os mais otimistas dizem que a crise que nós vamos viver é uma crise de 2015 e 2016. Então, nós vamos enfrentar 2 anos de muita dificuldade. Agora, é muito importante a gente pensar que, para além das questões da estabilidade da moeda, o que a gente apontou aqui para os trabalhadores da diretoria dos metalúrgicos
é que a prioridade tem que ser o resgate da vocação do crescimento econômico. Nenhum país tem sucesso, nem o Japão, nem os Estados Unidos, nem a Alemanha, tiveram sucesso sem uma política clara de desenvolvimento econômico. Esse é o que eu penso e foi isso que eu procurei apresentar aqui como alternativa, como possibilidade para os companheiros. Na sua avaliação, então, Edgar, tem que inverter a prioridade, porque a gente vê especialmente o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, muito preocupado com outro pilar da economia, justamente a estabilidade da moeda. Parece que todo problema no país hoje vai se resolver com a cotação mais baixa ou mais alta do dólar. Então teria que se apostar menos na estabilidade da moeda e mais no crescimento econômico? Certamente, eu não tenho dúvida disso. Eu sei que isso é uma questão complexa e provavelmente, às vezes, o internauta e quem nos ouve pela rádio também pode ter dúvida, mas eu comparo sempre, Leandro, a cotação do dólar entre o real e o ien. Quando eu olho para o real, com $1 eu compro R$4, com $1 eu compro quase 100 ienes. Ou seja, por que a moeda brasileira, quando comparado à moeda japonesa, é muito mais valorizada? É porque lá no Japão a prioridade não é apenas a moeda. Lá no Japão a prioridade é o crescimento. Então, ou a gente pensa no crescimento, ou o Brasil tem o crescimento como objetivo, ou a gente vai ter uma moeda estável, mas provavelmente, como aconteceu em tempos anteriores, a gente vai perder muitas oportunidades. E o que não dá para uma nação considerar é a possibilidade de que a nação perca oportunidades. Agora, o diagnóstico da crise, Edgar, parece muito claro, mesmo entre os economistas mais progressistas, mais conservadores. Agora, o remédio para essa crise, nós vamos conseguir uma solução a curto prazo, a médio prazo? Qual que é a perspectiva que a gente pode passar ao trabalhador? Não tem nenhuma alternativa das que nós temos olhado e considerado que não sejam de médio prazo. Nenhuma solução vai ser mágica e vai resolver alguém tirando uma solução da cartola. Certamente, a gente tem compartilhado com as pessoas a ideia de que uma parte do dinheiro das reservas cambiais do Brasil, que hoje são 370 bilhões de dólares, poderia ser usado para investimento. O governo anunciou recentemente investimento em infraestrutura da ordem de 200 milhões de reais. Eu tenho dito que se a gente pegasse 100 bilhões de dólares e investisse em desenvolvimento e alavancar uma outra matriz. Agora isso, uma parte de quem dirige a economia do Brasil não concorda naturalmente, porque esse dinheiro da reserva cambial está remunerando o título americano. O governo paga 14,25 quando se investe aqui e recebe 2% de quando o governo investe. Então está errado. Ninguém faz uma conta dessa, ninguém paga 14 e recebe 2 e fica feliz. Só o governo brasileiro. Então a impressão que eu tenho é que nós deveríamos apostar num outro caminho, o caminho para reverter de uma maneira mais eficaz é apostar no desenvolvimento, é isso que eu acredito. Temos a presença nesse instante do vice-presidente Nunes, também compartilhando conosco essa experiência e o que foi discutido. Nunes, obrigado pela entrevista, tudo bem? Oi, Leandro, tudo bom? Enorme satisfação estar conversando contigo aqui novamente e você está prestigiando o nosso seminário aqui da Diretoria dos Sindicatos Metalúrgicos de São Caetano. Aliás, um seminário riquíssimo em discussões. A gente ainda tem sequência aqui, mas já deu para, pelo menos, ter um aperitivo das discussões. Isso é muito importante, porque além de envolver os trabalhadores, ajuda a ter mais informações e estratégias do que pode ser feito nesse momento de tanta discussão política e econômica, né, Nunes? Justamente. Nós estamos aqui... assumimos no dia 4 de julho desse ano, né, essa nova diretoria, onde nós temos, Leandro, mais de 50% de renovação na nossa chapa. Então é muito importante, na atual conjuntura econômica que nós estamos atravessando aqui no nosso país, de fundamental importância a gente estar realizando esse encontro para que a gente possa estar tirando metas para que o nosso Sindicato de São Caetano possa sair fortalecido e para poder enfrentar essa crise que está se agravando cada vez mais. E dá a oportunidade do trabalhador também ter acesso a essas informações e saber do verdadeiro diagnóstico nesse momento, né, Nunes? Justamente. O intuito é esse. A gente vamos parabenizar o nosso presidente, companheiro Sidão, que foi o que teve
a ideia de fazer esse seminário nesse momento tão crítico que vem atravessando o nosso país e, por consequência, atinge toda a camada dos trabalhadores, não só de São Caetano, mas do Brasil inteiro. Depois de falar com os palestrantes, temos a oportunidade neste momento de falar com um dos diretores, ou melhor, diretora do sindicato, presença nova na chapa, e que vai falar um pouquinho também desta repercussão, a Daiane Pereira. Daiane, obrigado pela gentileza da entrevista, tudo bem? Tudo bem. Daiane, conta um pouquinho para a gente dessa experiência, qual é a sua avaliação do que foi discutido, do conteúdo e qual a importância disso para o dia a dia do trabalhador. Eu acho que para o dia a dia do trabalhador é importante a gente estar sempre atualizado do que está acontecendo. E tudo que foi falado hoje é o que está acontecendo no nosso meio, né? Que é as indústrias que estão passando por essa crise e sobre o governo atual, que é o que está pegando mesmo, né? Então, muitos amigos nossos estão perdendo emprego. A tendência é sempre piorar, a crise, a gente não tem perspectiva nenhuma de melhora, né? E é bom a gente estar por dentro para também estar passando isso para o trabalhador, para ele entender que não é o sindicato que não quer estar ajudando, é o momento atual. Então, assim, a gente está tentando fazer de tudo para segurar o emprego dos trabalhadores, mas não depende só da gente. Eu acho que o trabalhador unido, ele tem mais força. Então, acho que a gente tem que mostrar isso no dia a dia, nas eleições, nas votações. Acho que a nossa classe tem que se unir mais. Humberto Reis aqui conosco, que acompanha como protagonista o dia a dia da entidade, interage, participa e por isso está conosco repercutindo essa agenda importantíssima do sindicato. Humberto, obrigado pela entrevista, tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde. Né? Legal. Humberto, qual a importância dessa agenda, desse seminário, com o foco na discussão política e na conjuntura econômica do Brasil? A importância que a gente vê já diz o tema, né? A discussão, a gente tem que tratar as metas agora para o futuro, né? Que o país está atravessando um problema, então é sempre bom a gente discutir as alternativas, já para, que nem o Sidão disse, já para o ano que vem, e sobre a crise, né? Então a gente tem que discutir as medidas nossas para que a gente possa trilhar vitórias no futuro, né? Grande participação no seminário, damos sequência à repercussão desta iniciativa, desta agenda importante do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul. Seguimos repercutindo com um dos diretores, agora o Joca aqui presente conosco. O Joca é o nome como ele é conhecido por todos dentro da categoria. Joca, obrigado pela entrevista, tudo bem? Obrigado você, Leandro. A gente agradece a presença de vocês e é muito importante para nós a gente estar elevando o nome do sindicato, da vida sindical, de companheiros que hoje estão, né, aqui presentes em um seminário que é um seminário para fortalecer a categoria, né? E isso para nós não tem preço. Isso para nós não tem dia, não tem hora. É um dia totalmente especial para a vida sindical aqui na região de Caraguatatuba. Neste momento, mais um dos diretores aqui conosco, o Anderson Nogueira. Anderson, obrigado pela entrevista, tudo bem? Tudo jóia. Eu que agradeço a oportunidade e poder falar um pouco sobre esse seminário, que é muito importante para nós diretores ter uma discussão sobre quais caminhos que a gente pode tomar daqui para frente com essa crise econômica que a gente está ultrapassando aí. E Anderson, você tocou num ponto extremamente importante. A gente ouve muito nesse momento falar da questão econômica do país, da questão política, e especialmente vocês, diretores, que estão no dia a dia com os trabalhadores, devem ouvir inúmeras reclamações, preocupações. Claro, o trabalhador vive um momento também de instabilidade. Como é que tem sido essa repercussão com os trabalhadores e como é que tem sido lidar no dia a dia para tentar acalmar e tentar mostrar que existe possibilidade a médio, curto prazo ou longo prazo para tentar minimizar essa situação? Então, está difícil. Temos que ter habilidade para, nesse momento difícil, poder estar informando o trabalhador. Todo momento fica buscando informações, ver como que está o mercado, se vai melhorar, como que a empresa vai se portar daqui para frente. Então a gente espera que o governo nos dê uma estabilidade para que as pessoas possam ir trabalhar e voltar no outro dia para o serviço. Que hoje, com essa crise que a gente está passando, a gente vai trabalhar e não sabe se volta de novo para o trabalho. Então a gente torce que os governantes permita que as empresas possam investir mais no nosso mercado automobilístico e que as pessoas possam ter estabilidade.